lá de cima pensa no questão tática, né? Alguém tem que olhar que o pedido vai passar pelos setores. Então aqui é montagem. Não adianta pensar que o cara da montagem sabe que daqui vai sair para a pintura, ou vai para a embalagem, ou vai para a expedição, ou vai para o setor de marcenaria porque tem que fazer uma união lá, entendeu? Então pensa o seguinte, isso daqui você faz da semana de todos os setores com no máximo 60% da agenda feita. Um painel desse em cada setor ou etapa do processo se tiver muita demanda. Me dá um exemplo, Judá. Ó, você vai fazer um desse no setor de impressão? Não, porque impressão tem acesso ao PC, então tem que vir digital para ele. Setor de router, de CNC? Também não. Laser? Não. Todo mundo que tiver acesso a computador, você vai fazer isso aqui online. O que é aqui chão de fábrica, você vai colocar um painel desse. Elétrica, pintura, instalação, setor de expedição, setor de, me ajuda aí, usinagem para quem trabalha com ACM, entendeu? Você vai ter um painel desse. Se tiver instalação de adesivo e instalação de fachada, se tiver 3 equipes de instalação, entende? Você preenche esses painéis. Quem que preenche esse painel? É o PCP. PCP, na verdade, é um setor, planejamento e controle da produção. Mas quem vai preencher esse painel é o analista de PCP. Ah, Judá, mas eu não tenho analista de PCP. Alguém faz essa parada. Alguém tá pegando o pedido do cliente e despachando para a produção. A pessoa que faz isso, que às vezes até é você mesmo, isso é o trabalho de um analista de PCP. O que acontece é que quando a empresa cresce, o analista de PCP vai pensar no cronograma e vai entregar na mão de um auxiliar, que a pessoa só tem que vir com aquilo de lá e alimentar os painéis, tá? Teve uma outra empresa que a gente deu uma melhorada nesse painel e colocou o quê? Do OS. Então você coloca o número da OS, né? Porque tá aqui, ó, seria modelagem, imagina, estante, letras. É que aqui ele trabalha com uma OS, né? Geralmente é uma OS grande rodando. Mas nas empresas mais comuns, que tem vários clientes, você coloca OS. Outra coisa, mais de uma cor de caneta, tá? O que acontece? Assim, ó, vermelha, retrabalho. Caneta verde, prazo normal. Azul, instalação. Sabe? Você cria uma etiqueta, uma legenda dentro da empresa para a comunicação bater aqui. Então, por exemplo, se eu tiver que reagendar alguma coisa, se eu tiver que priorizar alguma coisa, eu batendo o olho eu já sei. Outra coisa que a gente fez também junto com o pessoal lá no Novo Conceito foi ter cores. Eles têm cores do papel que imprime o pedido. Então, quando é uma OS de retrabalho, tá vindo num papel hoje reciclável, entendeu? Vem no papel reciclado deles lá. Mas tipo assim, vai vir, por exemplo, que tem cliente vem retirar, é uma cor. Então assim, por quê? Porque daí você cria uma comunicação daqui com o comercial e com a expedição depois. Porque daí a etiqueta sai nessa cor, tudo começa a ter conexão. Esses painéis são atualizados diariamente. Por quem? Pela mesma pessoa que preencheu. Por quê? Imagina o seguinte, veio aqui de manhã, ó, tá aqui previsto das 9 até o meio-dia, certo? Tá para essa demanda aqui. Se não fez, final da manhã, 11h30, o analista de PCP tem que ser responsável por vir aqui e reorganizar para frente. Então ele é feito de manhã, no dia anterior, final do dia. Final da manhã atualiza o próximo turno e final do dia vai atualizar para frente. Então a pessoa tem que fazer essa função nos painéis. Por quê? Eu cheguei aqui, para eu não ter que pensar, eu olho para o painel, show de bola, tem que trabalhar nesse pedido. Em alguns casos, deixa uma gavetinha de acrílico do lado, caso você tenha um projetinho técnico, tira daqui, vem e vai trabalhar. Outra coisa também que a gente colocou em prática, que é um dos processos, é vir pelo analista de PCP com o pessoal do almoxarifado, gavetinha com o que é para aquele job, entendeu? Quanto que vem de parafuso, quanto que vem para aquele serviço, vem realmente, vão tantos LEDs? Então vem cá, a gavetinha vai estar aqui junto com o material, entendeu? Quem cuida disso não é o cara que vai fazer a montagem, por quê? Senão ele... Tá ligado, né? Até ele chegar no almoxarifado, não tô com a lista aqui. Aí ele sai dali para ir lá no outro setor. Então o que é o meu trabalho? O meu trabalho é fazer com que essa pessoa sente aqui, saiba o que tem que sair daqui, quando tem que sair e o que eu vou usar, entendeu? Se você vai numa VEG Motores da vida, o que acontece? Tem um monte de menor aprendiz com os tabletzinhos lá, monitorando e dando apontamento. O que você pode melhorar no futuro, quando tiver mais pessoas, aí eu falo assim, né? Tem níveis de gestão que eles vão vir com o tamanho da sua empresa. Você não vai colocar aqui um tablet para apontamento, ou seja, eu vou começar a trabalhar agora, vou dar play aqui e vou começar a trabalhar. Você tem 3 funcionários, o cara ao mesmo tempo que tá aqui, você berra, ei, vem cá tirar medida, não sei o quê. Não adianta, não vai funcionar essa gestão, entende? Aí o que você pode fazer? Você mesmo, pela câmera, você marca lá, olha, ele começou a trabalhar. Para você fazer o apontamento daquele processo, para poder impactar na tua precificação, para saber se você está cobrando o preço certo, se o teu previsto está certo. Porque o teu analista de PCP tem que vir para cá com esse tempo da onde? Do comercial? O comercial que falou, ó, no setor lá tal, vai demorar 2 horas para fazer. O serviço completo tem previsto 72 horas de serviço. Se vier para cá 2 horas, ele aplicou em 4, existe um cálculo, não sei se vocês já fizeram esse cálculo de hora produtiva dos funcionários. Já fizeram isso ou não? A hora produtiva
produtiva é assim, ó. É você entender que se eu vendo um produto, vamos dar um exemplo aqui, a impressão dessa letra, né? Essa letra aqui vai demorar 25 minutos para imprimir. Para poder fazer a montagem dela com essa peça de latão aqui, foi previsto na montagem o letreiro completo, sei lá, 2 horas. Se esse cara vier aqui e entregar esse letreiro em 1h30, quantas horas ele teve produtiva? 1h30 ou 2? Não, ele entregou 2, porque foi o que foi vendido. Tu entendeu? Só que ele foi mais produtivo. A hora produtiva dele foi 2, mas ele ganhou meia hora de produção da empresa. Então, quando você pega um funcionário que você contratou 180 horas de trabalho dele, na prática, produtiva, ele deve ter umas 145, mais ou menos. Teoricamente, você tem que vender as 145 horas dele, para ele dar lucro, senão ele te dá prejuízo, certo? Então, para eu vender essas 145, eu preciso saber também, aí fica os dois setores, um cobrando o outro. O comercial, que é que as pessoas sejam mais produtivas, para não precisar cobrar tanta hora, porque o que encarece o nosso serviço é a mão de obra, a gente sabe disso. Não é a matéria-prima que ferra a gente, o que ferra a gente é a mão de obra. Quando você começa a colocar a mão de obra certinho, você vai ver que você está cobrando barato. É verdade ou não é? Então, da mesma forma, você tem que começar a cuidar da produtividade deles. Então, como que você descobre a hora produtiva, a tua capacidade produtiva? Primeiro, você tem as horas que você contratou, mas tem as horas que eles estão entregando um determinado serviço. E aí é onde você começa a dar bonificação, porque às vezes um funcionário, ele está entregando 100 horas produtivas dentro de 147 horas previstas contratadas. Você contratou 180, ele poderia entregar 147, mas ele só está conseguindo fazer demanda de 100 horas. As outras, o que ele está fazendo? Você entendeu? Ele está voando, ele está ocioso, ele está perdido, ele está andando pela empresa. Então, assim, isso muda muito o jogo, porque você lá de cima está fazendo esse controle, soltando para cá. Cara, se não está trabalhando nisso daqui, nesse horário, já tem erro aqui. Erro do quê? Do cara que não foi produtivo ou do comercial que vendeu a hora errada? E aí você começa a trabalhar as duas pontas, tá? Uma coisa que o Rafael Meng, é um dos nossos, né, alunos ali, foi professor, enfim, consultor, que ele falou numa palestra e me marcou muito, é que o lucro do nosso trabalho na comunicação visual e na gráfica também, né, porque na gráfica digital, enfim, ela tá retida na produção. É no chão de fábrica que você retém o lucro da empresa. Porque você pode vender com a precificação certa, você pode até fazer todo o processo bonitinho de PCP. Se você não controlar o prazo da galera da produção, a produtividade do pessoal, o retrabalho, aqui é que você perde o lucro do teu negócio. E a gente sabe que a nossa margem não é tão gorda assim, né? A gente não tem 50%. A gente tem 50%, 60% de margem de contribuição, mas margem lucro ou margem líquida mínima prevista lá é 25%. O Alexandre acabou de falar para vocês. Ele está trabalhando aqui com a Farm. Qual que é a margem? Entendeu? Sobre o painel de gestão à vista, qual que é a tua opinião em usar monitor e colocar tipo um Trello, né? Cara, automatiza. Isso vai automatizar o que precisa ser verdade. Só que isso aqui precisa ser uma cultura. Você viu a cara dele de feliz quando viu? Por quê? Opa, começou a funcionar sem eu saber. Você tá entendendo? Então assim, você vai investir em tablet, em monitor, escambau A4, o que vai acontecer? Se isso daqui não for cultural, se o cara pegar o S, seguir um cronograma não for cultural, qual que é a cultura geralmente? Vou lá pegar com o Judá o que tem pra fazer hoje. É assim ou não é? Tu entende? Então assim, ó, se você não mostrar, cara, aqui vai estar a prioridade, aqui vai estar o material, aqui vai estar o insumo. Ponto. Outra pessoa, ele não precisa saber para onde que vai depois necessariamente, entendeu? É a pessoa que faz a gestão da produção, que não é de fato um gerente de produção, tá? Quando a gente fala gerente de produção, vamos falar assim, ó, o analista de PCP. É que hoje o meu analista de PCP é o gerente de produção. Show, é normal isso. Não é, na verdade, isso é comum, não é normal. Vamos melhorar, né? É comum que o gerente de produção seja o analista de PCP. O que difere dos dois? Quando é a mesma pessoa, rola muito conflito. Vamos dar um exemplo de conflito real de um analista de PCP e gerente de produção que é a mesma pessoa, tá? Eu vejo que não vai dar para entregar isso aqui no prazo, porque não foi cortado isso daqui ou não tinha essa chapa em estoque, certo? Quem cronometrou isso daqui para mim foi o analista de PCP. Quem pensou no tempo foi o analista de PCP. Quem liberou para cá a matéria-prima e etc. foi o analista de PCP. Só que daí, para poder cumprir o prazo, eu, analista de PCP, vou ter que chegar lá pro gerente de produção, ó, a gente ia fazer no latão X. Vai ter que pegar uma outra chapa que tá no estoque aberta, que vai ter que deixar depois um retalho lá, e isso não estava previsto. Pegar uma chapa fechada para poder puxar, para conseguir cortar, para entregar o prazo. O gerente de produção é quem dá ok ou não. O gerente de produção muda o quê? Processo de fabricação, ele muda insumo, material e às vezes até a ordem das prioridades. O analista de PCP ele vai seguir um fluxo padrão da empresa. Eu não posso, como analista de PCP, pegar isso daqui e tirar daqui agora e colocar para outro setor. Tu entendeu? Quem toma a decisão e libera isso é o gerente de produção. Quando tá na mesma pessoa, é quando rola esse conflito, entendeu? Então, assim, numa estrutura em que várias pessoas vestem vários chapéus, no caso, o gerente de produção é um analista de PCP,
Eu tenho um cara que... Determina nível decisório. Quem que você acha que deveria estar usando o chapéu do analista de PCP? Muita gente quer contratar 2 caras de fora que eu acredito que estão dentro da empresa. Primeiro, analista de PCP e segundo, orçamentista. São pessoas que você trazendo de fora são extremamente caras, porque são pessoas formadas na indústria. Tu entendeu? Então, o que eu acredito? Que se você tem uma pessoa dentro da empresa que tem os seus valores, a sua cultura, o seu DNA, você vai fazer alguns testes de personalidade, para entender se ela é uma pessoa de conformidade, de estabilidade, de processo, de linha. Sabe assim, tem aqueles 2 sócios na empresa, né? Tem o sócio que monta a planilha, que mostra a planilha. E, cara, olha aqui essa planilha, ele quer te mostrar o cálculo que ele fez na planilha, a fórmula, porque é muito top. Daí tem um outro sócio que fala assim, não, só quero saber a porra da última linha ali, o que tá ali. Não, mas olha só a fórmula aqui, quando soma aqui, cara, multiplica, busca. Cara, como que eu sou na empresa? Cara, na stand lá, me implanta uns negócios assim, o Eric lá, Judá, olha só o que a gente fez aqui, qual que é o nome da ferramenta? No ClickUp. Aí você clica aqui, cara, quando o cara não sei o que, já cria uma automação. Eu falei, legal, bicho, tem que sair, tá? Desse jeito, porque pra mim não muda o processo. Eu não sou o cara do processo, eu sou o cara da diretriz. Então, quando você vai pegar alguém para orçamentista e para analista de PCP, é o mesmo perfil de pessoa. Está dentro da empresa, conhece seu processo e é uma pessoa de conformidade, de passo a passo, chata, porre. Eu digo só porque daí você pode dividir esse chapéu com essa pessoa. Entendeu? Quem que seria um recurso que ele não tem um conflito de interesse para poder ser o analista de PCP e ter uma outra função? Não existe, porque o analista de PCP manda em todo mundo para baixo da arte final. Tudo que for processo produtivo e auxiliar produtivo, me dá um exemplo, Judá. O que é um processo produtivo? Montagem é um processo produtivo, elétrica é um processo produtivo. Mas agora, almoxarifado, ele é um processo, é um setor, né, um cargo auxiliar produtivo. O arte finalista, ele é um cargo auxiliar produtivo. Muita gente acha que é comercial, mas não é. Arte final é depois que fechou o serviço. O designer, o projetista, ele é sim um auxiliar comercial, tu entendeu? Então todo mundo que estiver para baixo do arte finalista vai ter conflito de interesse. Cabe a você pegar uma pessoa para treinar essa pessoa, tu entendeu? E dividir o chapéu dela. O gerente de produção é mais fácil vir para você e deixar essa pessoa só como analista de PCP. E daí você divide para ela, por exemplo, compras, almoxarife, só respeitando aquela regrinha. Não sei se eu passei para vocês lá, né? Quem requisita não cota, quem cota não compra, quem compra não lança, quem lança não paga. Só sempre fazer essa separação para você não ter alguém pegando 2 etapas da cadeia que dá para fazer desvio de dinheiro. Só cuidar disso, porque o almoxarifado, né? Olha ali, ó, trancadinho, que bonitinho, ó. O almoxarifado da empresa, inclusive de ferramentas, tem que ser uma empresa dentro da sua empresa. Aquele setor tem que dar lucro. O seu estoque tem que dar lucro para você. Tu entende? Então, assim, é o tipo de cargo que dá para você colocar junto com o analista de PCP. Outra coisa legal também, pessoal que faz a parte de emissão de ordem de serviço de retrabalho. Muita gente coloca para o próprio comercial, tem gente que coloca para o funcionário ir lá. Cara, o funcionário não vai falar que teve um retrabalho. Como que eu tenho que saber do retrabalho? Pô, se isso daqui estava previsto para fazer nesse período não foi liberado, teve alguma coisa. Já teve uma não conformidade. Nem sempre é uma refação, às vezes é só uma não conformidade. Então eu, como analista de PCP, sou responsável pelo indicador retrabalho da empresa. Entendeu? Quem que abre o S de retrabalho? O analista de PCP sobre autorização depois, porque ele vai ter que dar retorno, porque quem vai apresentar na reunião de indicadores quantidade de retrabalho, quantidade de material perdido e hora produtiva de refação é o gerente de produção. Ele cobra o analista PCP. Ó, como começa a ter conflito? Puta, se eu vou ter que levar meu indicador de retrabalho, mas eu sou o cara que registra, lascou. Ele não vai registrar. É a mesma coisa que um funcionário da produção começar a registrar o retrabalho dele mesmo. Olha como eu errei, perdi dinheiro e perdi material aqui, ó, sabe? E tempo, tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa assim que faz muita diferença em todos os clientes que a gente vai fazer consultoria. A planta lá, ela é muito bonita na parede. Ela só vai ser funcional se lá na integração da empresa tiver um vídeo explicando a planta da empresa, o porquê que tá dessa forma, tá? Só para vocês gravarem isso. A questão das cores é legal para vocês criarem indicadores. Às vezes, por exemplo, Judá, a gente tem pedidos que vêm de... Um exemplo, vamos pegar aqui, a própria deles aqui. Às vezes tem um balcão que ele tá fazendo para uma unidade. Isso aí é uma US rodando. Só que às vezes tem uma US que tem todos os itens lá, os 1.200 itens. Pode ter cor diferente, para o pessoal saber que é uma loja ou é um item da loja. Entende? Você pode começar a fazer essas separações. Um sonho nosso, né, é o quê? Painéis de gestão à vista, colocar as coisas, tipo assim, uma TV atualizada em tempo real, para saber como que vai ficar a empresa. É um sonho nosso, né? Tipo, porque você vai lá numa indústria, mega indústria, e fala, cara, que coisa linda, um gráfico ali. Gente, eu vou falar de verdade. Pra cá, não vai fazer diferença. Entendam que assim, ó, nível cognitivo que eu tava falando com vocês, tá? E segundo, a visão mesmo do quanto impacta aquele indicador para ele ou não. Na maioria das vezes, eu tô fazendo aqui, eu olhar o meu tempo, isso me cobra, isso me bota pressão, isso me faz sentir, sabe? Como se eu fosse uma máquina. Então não ajuda. A gente já teve a experiência, não foi satisfatória. Tipo assim, não foi legal a gente colocar tempo rodando. Ah, o MUBI tem lá uma telinha, por exemplo,
exemplo, que tem atualização em tempo real da OS que está rodando. Vou colocar aqui. Cara, aquilo lá é para vender sistema. Me perdoa. No chão de fábrica, no campo de batalha, não vai funcionar. Mas eu posso mostrar para você como fica lindo, você sonha com isso. Meu Deus, um dia eu posso botar a TV lá. Mano, para botar uma TV com o tempo real aqui, você tem que primeiro ter feito o apontamento de todos os seus processos produtivos para poder ter a precificação, para quando vir para cá poder saber que setor que tem que estar trabalhando e que momento que eu tenho que dar play, pause ou stop. Eu tenho a tela que tem o Trello, que é só um Trello só para instalação, e o nosso ERP, que é fornecido pela franquia, ele tem as datas de entrega de cada item, o que está em design, em produção. Mas ele vem em prazo por setor ou só por... Porque geralmente o que é a falha, né? A maioria dos softwares, eles te entregam o prazo de entrega só. E aí a gente precisa desmembrar nos setores. Exatamente. Mas pelo menos eu tenho uma tela ali que ele diz onde que está cada item. Essa tela, ela é a tela do analista de PCP. Não é analista do funcionário aqui da produção, que faz parte do processo da cadeia produtiva, entendeu? Imagina se eu estiver vendo uma tela ali que tem que estar no próximo setor no horário tal. Isso me ajuda? Acaba não ajudando, entendeu? Até porque ele não vai ter essa leitura do tipo, eu vou avisar lá que eu vou atrasar aqui que não vai chegar no horário. Isso vem do setor de PCP que tem seus braços auxiliares, entendeu? No final, assim, o meu processo é o cara bota na UV, ele imprime e ele mesmo leva e coloca na router e faz o corte na router. E aí, muito provável, ele mesmo vai depois lá e vai colocar o LED na peça. Então, isso entra, Marco, na questão de você... É um pouco do RKW, né? Quando a gente fala de método de precificação, tá? Por que eu sou contra colocar o RKW numa empresa com menos de 12 funcionários, por exemplo? Porque o cara está dividido em mais de uma função. Gente, eu tinha... Nessa época que a gente implantou o RKW do Road Print dentro da ATK, eu tava com acho que 55 pessoas. E na produção a gente tinha tipo 35, 38 pessoas, entendeu? E eu tinha, cara, um cara que soldava a letra caixa o dia inteiro. Eu tinha um cara que imprimia o dia inteiro, eu tinha um cara que fazia a parte de calandra o dia inteiro, um cara que fazia acabamento só de tecido o dia inteiro. Então era tranquilo implantar um RKW. Por quê? Porque eu conseguia colocar, você tem 147 horas produtivas, todos os custos eu vou diluir nas suas horas produtivas e vou saber meu centro de custo, né? Meu custo por hora do centro de custo. Daí pega lá os centros administrativos, rateia proporcional, beleza. Quando a gente tem uma empresa pequena, a gente tem a pessoa fazendo mais de uma função. Então, quanto maior for a empresa, mais centros de custos você vai ter. Quanto menor a empresa, menos centro de custo. Então, você vai ter que fazer o quê? Se a pessoa ela faz o acabamento e o corte, e ela fecha o arquivo, você tem que unir os três num setor. Cresceu, um desses setores vai desmembrar e vai para uma outra pessoa. Aí você pode criar mais um centro de custo para começar a fazer essa gestão. Por quê? Você vai colocar assim, para fazer esse letreiro na router, acabamento e embalagem, você vai falar que demora 4 horas desse cara. Ele se torna um centro de custo. Sacou ou não? Daí na precificação eu vou colocar 4 horas suas. Daí dessa forma, quando a empresa crescer, você vai, entrou mais um funcionário, beleza. Esse funcionário vai fazer o quê? Cara, ele vai cortar só na router, porque a demanda que a gente tem na router é muito grande, não dá para deixar só, né, a pessoa, 2 caras fazendo esse serviço. Geralmente você vai pegar e colocar um para cada lado. Aí quando você colocar um para cada lado, isso é uma regrinha fácil pro RKW. Entrou uma pessoa num setor só e está trabalhando só ali, pode virar um centro de custo. Porque daí você consegue pegar todos os custos, maquinário, depreciação e soltar nas horas desse cara. Mas daí o cronograma que você vai ter aqui, esse painel vai ser desse cara. Não adianta, imagina, vou colocar 3 painéis pro cara. Vou colocar para você aqui a embalagem, né? Vou colocar aqui corte na router, esse outro painel, o cara vai falar assim, tá, nesse horário aqui, aí você ferrou a vida dele. Tu entendeu? Você vai colocar um prazo máximo e previsto, aqui corte, aqui não sei o quê. Entendeu ou não? Eu entendi. Hoje ele trabalha por item do início ao fim. É que quando ele trabalha com o item do início ao fim, você está deixando na mão dele o PCP. Tu entendeu? Ele é gargalo dele mesmo. Sabe a teoria dos gargalos? Teve alguma aula sobre isso, mas enfim, acho que teve até indicação do livro lá, do livro da Meta. Ele é o gargalo dele mesmo. Ele já é o gargalo dele mesmo. Só que quando você passa para ele, tem que entregar até tal dia, você está pedindo para ele fazer logística reversa. É muita exigência para um cara operacional, entende? Nós estamos colocando um nível de cognição 3 para um cara 1, 2. Ele não vai dar conta de fazer o desmembramento e falar, eu realmente preciso terminar até as 2, senão eu vou atrasar na hora da embalagem, que é até as 4, entendeu? E uma última coisa assim que eu acho legal de falar, que sempre é do chão de fábrica, é muito bom, sobre a forma de organização. Ele estava comentando sobre pegar um outro imóvel ali do lado para poder colocar para fora a expedição. É fluxo em U. A gente, né, tem lá na aula de produção, lá, não sei se vocês já viram ou vão ver, né? Mas é o fluxo em Z ou em X. Geralmente o em Z, que você fica
andando como se fosse uma barata tonda na empresa, né? O que a gente tem que sempre buscar? Cara, qual que é o meu fluxo principal da empresa? Qual que é o produto que mais gira? Ah, mas ele está fazendo um bagulho de bambu. Beleza, mas aquilo dali não é o que manda todo dia aqui. O que manda todo dia, vocês estão vendo aí do lado, ó. É móvel, 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 móvel. Entende? Então, assim, para isso daqui ficar funcional, tem que vir para cá, rodar em toda a empresa e sair. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó, vai entrar por lá. Quando estiver chegando lá atrás, vai fazer o que tiver que fazer de pintura. Quando voltar para cá, vem para sua montagem. Saiu da montagem, embalagem, vai ficar ali fora na expedição. Então, esse é o tal do fluxo em um no campo de batalha, para a gente poder otimizar o tempo da galera. E aí fica mais fácil para o funcionário entender isso. Tá? Esses são alguns pontos assim que são legais que ajudam.